Recebam todos em nome do Senhor. Tá bom? Vamos aí para a palavra. Hoje acho que parece que não tivemos compartilhamento com as nossas outras redes, né? Não sei. Eu acho que não, né? Então vamos aí para a palavra do Senhor. O tema de hoje é uma pergunta. Como consigo suportar? Como consigo suportar? Como que eu consigo suportar? Colossenses, capítulo de número 3, versículo. Colossenses, capítulo de número 3, versículo 12 e o versículo 13. Como consigo suportar? Pergunta. Como? Você pode perguntar para Deus, para mim, perguntar para alguém. Como que eu consigo suportar? Como? Como que o senhor consegue, pastor, suportar? Como que a senhora consegue suportar? O que nos faz suportar? Suportar. Revestir-nos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. O segredo está aqui. Não existe. Por isso que eu sempre digo, eu não venho pegar a Bíblia e dar uma de intérprete da Bíblia. Aí eu vou explicar a Bíblia. Eu vou interpretar a Bíblia. Eu não vou explicar a Bíblia, eu não vou interpretar a Bíblia, porque a Bíblia, o que eu estou lendo aqui, Paulo chama isso de revelação. Paulo chama de revelação. Ele falou a Gálatas, capítulo de número 1, falou, eu recebi por revelação do Senhor Jesus Cristo. Então, tudo que o apóstolo Paulo ensinou e escreveu e deixou escrito como regra de fé para nós, como igreja hoje do Senhor, membros formador que formam um corpo, ele deixou cartas com a sã doutrina, com a palavra da cruz, com a palavra predestinada de sabedoria, com a palavra da vida, com o evangelho da graça de Deus. Então, ele dá aqui uma grande instrução para responder essa pergunta do tema, né? Porque o tema, nós ultimamente tem sido pergunta, né? Como suportar minha família? Como consigo suportar? Suportar o quê? A pergunta é, como eu consigo suportar? Agora, outra pergunta, suportar o quê? Como eu consigo suportar o quê? Pessoas, situações, crises, gigantes, problemas, dificuldades, emergências. Como eu consigo suportar a oposição? Como eu consigo suportar o adversário? Como eu consigo suportar a falsidade? Como eu consigo suportar a traição, o abandono? Como eu consigo suportar, sabe, o falso amigo, o falso irmão? Como eu consigo suportar a heresia? Então, essa pergunta não fica só a nível de suportar pessoas. Como eu consigo suportar alguma coisa? Como eu não consigo suportar? Tem 10 minutos, eu estava analisando aqui o texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, ele disse assim, no versículo 7 ao 10, ele diz assim, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Então, o que Paulo recebeu foi grandeza de revelações. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa
causa desta situação, como suportar uma situação. Isto aqui era uma situação, apóstolo Paulo. Por causa disto, por causa desta situação, por causa disto, do espinho na carne, que foi uma situação que apresentou-se na vida do apóstolo Paulo. Ele disse, então, por causa disso, versículo 8, por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então diz que Paulo orou por uma situação 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque para os judeus era uma quantidade tipo espiritual, vamos dizer assim. 3 vezes eles pediam a Deus alguma coisa. Depois eles não pediam mais. Eles pediam 3 vezes alguma coisa. Essa era a cultura dele. Era um tipo de oração, fala irmã Neuza, abençoada. Era o tipo de oração que eles insistiam uma, insistia 2, insistia 3. Depois eles deixavam a coisa navegar. Então ele diz assim, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Versículo 9. Então ele disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então eu sou forte. Então, aqui eu tiro uma grande lição para a minha vida, sabe? Como suportar, aqui na vida do apóstolo Paulo, foi uma situação. Ele orou, não foi removido, não saiu. Pastor, mas quando a gente ora, as coisas não melhoram, não resolve, irmão? Tudo tem que ser segundo a vontade de Deus. Se ele quiser, se for a vontade dele fazer, ele vai fazer. Mas se não for a vontade dele, ele não vai fazer. Então, as coisas não acontecem porque eu estou orando. As coisas acontecem, eu tenho que orar, certo? Mas as coisas acontecerão segundo a vontade de Deus. Então, se não aconteceu, eu tenho que ficar tranquilo. Eu tenho que fazer como o apóstolo Paulo. Pedi 3 vezes que afastasse de mim. No versículo 9, ele diz, então ele me disse, a minha graça te basta. Então, como que eu vou poder suportar pessoas, situações, crise, emergência? Como? A graça de Deus em nós. É aquilo que nós lemos em Colossenses: humildade, mansidão, longanimidade, bondade, temperança, sabe? Essas manifestações do Espírito em nós, são essas manifestações do Espírito em nós que nos faz ser forte mesmo quando estamos fracos. Porque ele diz no finalzinho aqui, ele disse, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, na realidade, quando eu penso, olha, irmão Maurinho, pessoal, quando eu penso, quando eu me vejo forte, tem dia que a gente está na unção, né? Tem dia que a gente está espiritual, tem dia que está no mover, né? Tem dia que a gente está num baixo astral, num down, né? Parece quando eu estou energizado, com aquela vontade, tudo tá bom, vamos lá, pá. Esse momento, diz a palavra, esse momento que eu penso que eu estou forte, eu estou fraco. Mas quando eu estou down, para baixo, é esse momento que eu estou forte, porque eu não estou mais dependente da minha situação. Quer dizer, está tudo, as crises, situações, está sufocante. Eu estou down, eu estou para baixo, eu estou, sabe, caindo, eu estou, como estava Paulo, né? Mas diz que quando eu estou assim, segundo o apóstolo Paulo, diz, aí é que eu sou forte. Porque é aí que a graça de Deus se manifesta. Irmãos, quando a gente entendermos isto de verdade, sabe, deixar isto penetrar a nossa mente, acabou.
Ai, meu Deus, eu vou morrer, estou com uma dor, estou cortada, ai, estou com problema, meu Deus, aquelas crises que a gente faz na carne, né? Aqueles joguetes que a gente deixa a nossa carne tentar sair, nos deprimir. A carne não é o diabo que te deprime, não. É você que é de Deus, não tem diabo. Quem te deprime é a carne. É a nossa mente vagando, buscando informações negativas, procurando coisas ruins, navegando no mar revolto. A gente procura essas coisas, a nossa mente busca isso. Por quê? Por quê? Porque é preciso, irmãos, nos envolvermos com Deus. Uma vida de intimidade, uma vida... Não estou dizendo para você ficar de joelho orando 24 horas. Isso não é vida de intimidade, eu de joelho 24 horas. Isso parece ser vida de intimidade. Tem gente que se ajoelha, irmãos, só para se ajoelhar. E o coração dele está ajoelhado? Não está. O que tem um coração ajoelhado? Seguir o que está aqui. Irmãos, seguir a Cristo é simples demais. É simples. Paulo diz, vão se apartar da simplicidade. Está lá na segunda carta de Coríntios, 11, né? Ele diz que as pessoas não iriam se apartar da simplicidade por ele devidas a Cristo. Versículo 3, 2 Coríntios 11, 3. Então, seguir a Cristo é simples. Simples, é leve. Então, como que eu vou suportar? Como consigo suportar? Você nem eu, nada, não conseguimos. A graça de Deus em nós conseguimos. Deixa a graça de Deus. O que é a graça de Deus? Quando você pensa que você está fraco, está para baixo, está triste, está isso, está aquilo, que não consegue, aí você diz, Senhor, é a tua graça. Eu só estou de pé por causa dela. Eu só suportei essa traição, esse abandono. Eu só suporto ser tratado dessa maneira, ser tratado dessa maneira por causa da graça. Eu só suporto ouvir isto por causa da graça. Eu só aguento essa traição, esse abandono por causa da graça. Eu suporto o meu marido, a minha esposa, meus filhos, minha mãe, meu pai, por causa da graça. Por causa da graça de Deus. É ela que diz, você está forte. Você está forte porque eu te fortaleço. Eu te fortaleço. Não temas, porque eu estou contigo. Seja forte. Eu te fortaleço. Eu te ajudo. Né? Eu te fortaleço. É a graça. Dependa da graça de Deus. Nós cantamos, eu dependo da graça de Deus para viver. Sem a graça de Deus é impossível viver. É verdade. Sem a graça, ninguém consegue viver. Então, como consigo suportar pessoas, situações? Aí muitos dizem, eu estou com um problema. Você não tem problema. Você não tem problema. Então pergunta, quem tem problema? Então vamos levantar a mão. Nós não temos problema. Sabe quem tem problema? O cara que não tem um braço, as duas pernas, deficiência visual, uma pessoa que ficou paralítica, está com Alzheimer. Essa pessoa tem problema. Essa tem problema, porque não tem como. Essa tem problema. Nós temos situações para resolver. São situações. Minha filha. Situações. Meu marido. Situações. Está inteiro? 2 braços, 2 pernas, coração, pulmão, está tudo ali? Não tem problema. A pessoa sem perna, tem as 2 pernas, tem 2 braços. Pessoa que depende do outro para ir no banheiro. Você não tem problema. Para de dizer que você tem problema. Você não tem problema. Você tem situações que você tem que aprender a encarar. São tuas. São tuas. As minhas são minhas, as tuas são suas. Cada um tem as suas. Paulo falou, cada um carregue, está lá em Gálatas, cada um carregue o seu fardo. Cada um carregue. Você plantou, a colheita é sua. A semeadura é sua. Você regou, é tua colheita. Ou coisas boas, ou coisas ruins, foram você quem fez. Então, é toda sua. Vai que é tua, Tafarel. Entendeu, pessoal? Então, as pessoas jogam, dizem que não pode.
Não consigo suportar, não consigo. É insuportável. Não tem nada insuportável. Não existe nada insuportável. Se você estiver cheio do Espírito Santo, Jesus falou, se você crê, como diz as Escrituras, o seu interior fluirão rios de água viva. Está precisando do interior fluir. Muita gente está com rio aqui por fora. Rio de cabelo, rio de sabe, não pintar a boca, rio de consagração. Essas coisas que se faz por fora, que não consegue fazer por dentro, só o Espírito Santo consegue trabalhar no nosso interior. Então, Igreja do Senhor, chegamos ao final da nossa mais uma programação. 30 minutos de programação, quarta e sexta e sábado. Segunda-feira nós fazemos 1 hora, mas quarta, sexta e sábado nós usamos 30 minutos. Tá bom, queridos? Então já declaramos uma noite abençoada. Como suportar? Não consigo suportar. Como suportar? Consegue? Cheio da graça de Deus. Deixa a graça de Deus tomar conta de vocês. Eu faço isso, irmão. Irmão, irmãs, querida, se não fosse a graça de Deus, já era peregrinaço. Tem vezes que eu penso que eu vou. Como eu estou sempre pronto para ir. E para onde, pastor? Para o paraíso. Eu estou sempre pronto para ir. Será que eu estou preparado? Eu preparado? Eu não estou preparado? Não, pastor, não. O Senhor me preparou. Ele me banhou com o seu sangue. Ele me perdoou. E eu me sinto perdoado, então eu estou preparado. Só não está preparado quem não se sente perdoado. Eu estou preparado porque eu estou perdoado. Por que eu estou perdoado? Porque eu também perdoo. Porque se eu não perdoo, eu não me sinto perdoado. E se eu não me sinto perdoado, eu não me sinto preparado. Então, eu estou preparado. Qualquer hora que chamar o meu nome, eu digo, eis-me aqui, Senhor. Me transporte para o pavimento, aonde não há dor, nem choro, aonde a paz reinará para sempre. Mas enquanto eu estou por aqui, vamos ministrar a palavra, declararmos anjos com a Igreja de Cristo. Você que está aí pela rádio, quero te ver no próximo domingo, ou às 9 da manhã, ou às 18h30. 2 encontros gloriosíssimos. Então, o último domingo do mês, quem sabe você que está me ouvindo pela rádio, vai começar uma nova etapa, né? Você que está me ouvindo aí pelo aplicativo, vai começar uma nova etapa de vida junto conosco lá no Ministério Restituição. Vai fazer parte da família Restituição. Ministério Restituição, aqui é seu lugar. Então, se você tem um coração transformado e regenerado com a graça de Deus, é ali o seu lugar. Próximo domingo, na rua Roberta Silveira, no número 10, em frente ao prédio da Água dos Rios. Estamos ali terças e quintas, às 7h30 da noite, e aos domingos em 2 horários, 9 da manhã e às 18h30. Todo primeiro sábado do mês, o culto dos aniversariantes. Este mês vai ser forte. O Farne faz aniversário, minha mãe faz aniversário, minha filha Liliane faz aniversário. Então, nós vamos ter aí um culto maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Então, deixa eu sair aqui da rádio. Os irmãos aqui que estão aqui nas rádios, né? Deixa eu colocar aqui. Estamos só na 92.9 e no aplicativo, né? Perdão. Coloquei aqui. Fechar aqui. Fechei. Fechar aqui. Fechei. Fechar aqui. E fechar aqui. E fechar aqui. E fechar aqui. Pronto. Fica na paz. Tenha uma noite abençoada. Beijo para minha noivinha. Beijo para todas as irmãs amadas do meu coração. Vocês tenham uma noite abençoada. Pense naquilo que é puro, que é amável, que é de boa fama. Você vai fugir de todo tipo de ansiedade. Pense que você tem 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 orelhas. Você pode respirar, você pode caminhar, você pode mexer a mão.
Então você pode dar graças a Deus por todo esse presente que Deus tem te dado. Tá bom? Fique na paz. Graça e paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.